Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Seja bem-vindo. Esse é o canal Descomplicando as Escrituras e vamos para o nosso quadro Descomplicando o Texto, que está lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26. Vamos nessa? Pois bem, veja o que diz o texto lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Também disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí ele vai continuar. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse é o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Mas o que isso significa? O homem ser a imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Veja só, lá no Antigo Oriente, no Oriente Médio, essa ideia de imagem era a presença, significava trazer a ideia da presença dos deuses para o âmbito material, né, para o ambiente material. Então, essa era a ideia de imagem, né, de trazer a presença dos deuses para perto do povo. Mas é isso que o texto está nos falando aqui, quando Deus fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não, não é exatamente isso. Isso é só uma ideia no Antigo Oriente. Mas veja só a relação. Adão, ele era a imagem de Deus, como o próprio texto diz. Isso significava que Adão deveria refletir não apenas o caráter de Deus, mas também ele era o representante de Deus. E nós começamos a pensar em alguns textos bíblicos. Veja só, quando nós olhamos os 10 mandamentos, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? O que aquilo ali significa? Podemos até trazer aquele texto aqui, trazer o texto aqui para a gente poder incluir no nosso quadro. Né? A ideia ali é que nós somos cristãos, então nós não podemos fazer coisas anticristãs. Nós somos de Deus, representantes de Deus, então nós não podemos fazer coisas que condenam essa representatividade de Deus. Então a ideia ali em Gênesis que nos traz é de que Adão, ele refletia o caráter de Deus, mas não somente o caráter de Deus, ele era representante de Deus. E aí a gente vai ver isso ao longo do Novo Testamento, quando quando Paulo começa a escrever acerca do que nós devemos ser, mas isso a gente vai deixar para a parte final do vídeo. Então é importante entender que imagem e semelhança de Deus diz respeito à representatividade de Adão na terra. Essa é a primeira ideia. E refletir o caráter de Deus está associado diretamente ao cumprimento da lei moral de Deus, porque as leis, os 10 mandamentos, são o caráter, ou é o caráter daquilo que Deus é. Então, Adão, ele representava, ele deveria refletir esse caráter de Deus em obediência, aquilo que Deus é expresso ali em suas leis, nos 10 mandamentos, tá? Então, veja que é interessante que Adão, ele não somente ele deveria refletir o caráter de Deus, como ele deveria dominar, e o próprio texto vai dizer isso, né? O texto vai dizer assim, vai seguir dizendo, ó, na parte B, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então ele tinha um domínio também sobre a criação. Tá? Ele não refletia apenas o caráter de Deus, mas ele tinha também o domínio da criação. E veja só que interessante, quando Adão vai refletir o caráter de Deus, significa que ele tinha nele ali era a lei de Deus, ou as leis de Deus. E onde é que nós vamos perceber isso? Onde é que nós vamos confirmar isso? Lá no texto de Romanos capítulo 2, versículo 15. Veja só o que diz Romanos 2,15. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração. Aí segue, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. Ou seja, a lei está cravada no coração. Então, Adão, ele representava o caráter de Deus. As leis de Deus estavam ali em Adão. Então, ele era um representante de Deus. Então, ele deveria andar segundo a vontade de Deus. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus, ou melhor, formado, porque a ideia do texto em hebraico é formado, que Deus fez o homem com as próprias mãos, significa exatamente isso, de que o homem deveria refletir o caráter de Deus e, ao refletir o caráter de Deus, deveria ser o representante de Deus na terra. E nós vamos ver isso onde?
Nós vamos ver isso quando Paulo ele escreve dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Então veja que interessante também o outro texto aqui para poder consolidar isso que nós estamos aqui afirmando, ou fundamentando, é o texto que está lá em 1 João no capítulo 2, no capítulo 3, no versículo 2, na epístola. Ele diz assim, ó, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, né, Cristo, na glorificação, seremos semelhante a ele. A ele quem? Cristo. A ele quem? Cristo. E aí nós começamos a olhar para Cristo, sermos a imagem e semelhança de Cristo. Significa que nós seremos de carne e osso? Foi Cristo, foi quem saiu da sua glória e se tornou semelhante a nós, né? Aquela condescendência, né? Então, mas o que João está dizendo aqui? Tal como Paulo também está dizendo. E aí nós vamos ver Cristo confirmando isso. Quando Cristo ele fala assim, olha, a mim importa cumprir a vontade do meu Pai, fazer a vontade de meu Pai. Então, quando nós olhamos para o Cristo, homem encarnado, Deus fez uma exigência para o homem, para que então desse ao homem salvação, que andasse segundo a sua lei, cumprisse a sua lei tal como ele tinha dito a Adão no início, formando a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, refletindo o caráter de Deus. E refletir o caráter de Deus diz respeito à obediência e representar Deus na terra em obediência. Né? E aí, Deus exige que o homem faça aquilo para qual Deus o fez no início. E sabemos que Adão não fez, mas sabemos que Cristo, o Deus encarnado, o fez. Ele cumpriu toda a lei, ele satisfez as exigências que Deus fez acerca do relacionamento com ele. Não por acaso, o salmista lá no Salmo 24 ou 22, um dos dois, vai dizer para que os portais eternos se abram para que entre o Rei da Glória. Vai dizer que o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, aquele que mereceu entrar na terra celestial por mérito próprio, que é quem? O próprio Cristo. Então Cristo fala assim, a mim cabe cumprir a vontade do meu Pai, ali na condição de homem. Então, ser feito à imagem e semelhança de Deus não diz respeito apenas aos atributos que Deus compartilhou, né? Os chamados atributos comunicáveis de Deus, que Deus compartilha com o homem, a misericórdia, o amor, a bondade. Não, Deus compartilha esse atributo com o homem, mas diz respeito também, né? Mas também diz respeito ao cumprimento da lei de Deus, da lei moral de Deus. Então, quando João fala aqui, amados, agora somos filhos, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque somos ainda pecadores, ainda somos pecadores. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, aquele que cumpriu a lei de Deus, aquele que cumpriu na integridade, aquele que satisfez as exigências de Deus. Então, quando ele se manifestar e nos glorificar, seremos tal como ele é, também cumpridores plenos da lei de Deus, podendo então, portanto, nos relacionarmos com Deus na plenitude, fazendo aquilo que Deus exigiu que nós fizéssemos. E por meio de Cristo, hoje somos filhos de Deus. Ainda pecamos, mas quando ele se manifestar no momento da glorificação, seremos a imagem e semelhança dele, cumprindo toda a lei de Deus e tendo um relacionamento com Deus na plenitude. Então, o texto de Gênesis 1, 26, façamos o homem a imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, diz respeito a exatamente isso, você cumprir a lei moral de Deus na plenitude. Então, Adão foi feito sem pecado para cumprir a lei moral de Deus, mas não o fez. E sabemos que Cristo encarnou e Cristo o fez. E aí João fala que quando ele se manifestar, nós seremos tal como ele é. Imagem e semelhança dele, cumprindo a lei de Deus, obedecendo a Deus, tal como Cristo obedeceu. Então, ser feito a imagem e semelhança de Cristo significa de Deus, de Cristo. Significa que somos representantes de Deus, trazemos o caráter de Deus, somos embaixadores de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, e que devemos cumprir a sua lei moral. Mas nós o fazemos? Ainda não, mas vai chegar o momento em que seremos a imagem e semelhança do seu Filho, então teremos um relacionamento com Deus na plenitude, cumprindo a sua lei. Tá certo? Esse foi o nosso quadro, Descomplicando o texto de Gênesis 1, 26. Beleza? Se você gostou aí, deixa o seu joinha, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se você comentar, esse vídeo torna-se mais relevante. O YouTube vai entender a interação e vai sugerir esse vídeo a outras pessoas. Então, peço a você que se você gostou, deixa o joinha. Se não gostou, deixa também o joinha, né? Vamos dizer assim. Comenta se concorda, se não se concordou com
com a minha aqui explicação, senão também comenta a discordância, caso não tenha, não tem problema nenhum também. Pode comentar aí em que você discorda, quais os pontos que você discorda, mas curte, comenta e compartilha. E eu peço a você, se você tem gostado desses vídeos curtos, explicando acerca dos textos bíblicos, que você se torne membro deste canal e ajude esse canal a crescer. Com apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda esse canal aqui a crescer e ainda tem aí direito a aos cursos, né? Algo que é somente separado ali para membros, como um curso de introdução à interpretação bíblica, um curso introdutório, e agora um curso explicando as heresias, tá bem? Então curte, comenta, compartilha e que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo quadro Descomplicando o Texto.